Em cada vida, há histórias que carregamos em silêncio, contos de amores perdidos ou, talvez, nunca encontrados. Às vezes, as verdades mais cortantes florescem não na alegria, mas na dor profunda e silenciosa. Esta é a história de Tu Trinh, uma jovem vietnamita cujo coração ardia com a esperança de encontrar o pai que nunca conheceu. Mas quando a verdade finalmente se revelou, não foi um final de conto de fadas. Foi uma revelação que cortou mais fundo do que ela poderia imaginar, trazendo uma pergunta que ecoa como um lamento. O que acontece quando aquele que nos dá esperança também nos entrega a ferida mais profunda? O quarto estava envolto na luz suave do fim de tarde, com os raios de sol atravessando a janela e lançando sombras longas sobre o assoalho de madeira. O único som era o tic-tac constante de um velho relógio de parede, cada segundo marcando o peso daquele instante. O homem estava ali, os ombros levemente curvados, as mãos trêmulas, os olhos fixos em Tu Trinh, não com orgulho, mas com uma culpa silenciosa que parecia corroê-lo por dentro. Desculpe-me, ele disse, a voz pouco mais que um sussurro. Eu não sou seu pai. As palavras não ecoaram. Não precisavam. Elas atingiram Tu Trinh como um trovão silencioso, paralisando-a onde estava. Seu corpo não se moveu, mas seus olhos perderam o foco, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo, deixando-a à deriva. Por meses, ela acreditou, quis desesperadamente acreditar, que aquele homem era seu pai, aquele que ela desejara desde a infância, com buscas, orações e esperanças. E agora? Com uma única frase, essa esperança desmoronou. Ao seu lado, Jack sentiu os dedos dela apertarem sua mão com força. Ele sabia que o silêncio dela não era força, era o colapso quieto da confiança. O homem à frente deles baixou o olhar, incapaz de encarar a jovem que enganara. Ele confessou que entrou na vida dela sob um pretexto, contratado ou persuadido para desempenhar o papel de pai. Começou como uma mentira, ele disse, a voz carregada de vergonha. Um papel no roteiro de outra pessoa. Mas então, algo mudou. Ele ergueu os olhos, brilhando não com manipulação, mas com um arrependimento cru e doloroso. O jeito como você me olhava, o sorriso quando me chamava de pai, eu esqueci que era uma encenação. Comecei a desejar que fosse verdade. Tu Trinh permaneceu em silêncio, o coração tão ferido que não podia perdoar, tão machucado que não conseguia chorar, tão atônito que não perguntou por quê. O silêncio era denso, carregado com a dor da confiança quebrada. Naquele momento, a verdade não libertou ninguém, apenas aprofundou a tristeza. Por quê? A voz de Tu Trinh era um fio frágil, quase inaudível, mas carregava o peso de uma vida inteira de saudade. Os ombros do homem cederam ainda mais, como se a pergunta o empurrasse mais fundo na terra. Ele se sentou lentamente, os dedos entrelaçados, o olhar fixo no chão, como se ali pudesse encontrar as respostas que lhe faltavam. Havia uma mulher, ele começou, a voz rouca, como alguém que carregou um segredo por tempo demais. Ela veio até mim com uma proposta. Disse que conhecia uma garota em busca de seu pai. Pediu que eu fingisse. Ele fez uma pausa, reunindo os pedaços espalhados de sua vergonha. No início, recusei. Mas o dinheiro muda as pessoas. A solidão também. Ela prometeu o suficiente para quitar suas dívidas, para devolver um fiapo de dignidade em seus anos finais. Eu disse a mim mesmo que não faria diferença, ele continuou, os olhos encontrando os de Tu Trinh por um instante fugaz. Que eu manteria distância, faria o papel por um tempo e depois iria embora. Mas quando te conheci, quando você me abraçou pela primeira vez, algo em mim se partiu. Ele era um homem esquecido pela vida, vagando de um trabalho a outro, envelhecendo em um mundo que não mais pronunciava seu nome. Então, surgiu essa jovem, com os olhos acesos de esperança, chamando-o de pai com uma sinceridade que perfurou seu coração cansado. De repente, a mentira tornou-se a única coisa que parecia real. Eu sei que o que fiz foi errado, ele sussurrou. Mas naqueles momentos, senti que pertencia a algum lugar, que eu importava.
Sua voz falhou, não por encenação, mas por um arrependimento tão profundo que parecia esculpi-lo por dentro. Eu roubei algo de você, sua confiança, sua verdade. Mas juro, em algum momento, comecei a me importar. Não porque alguém me pagou, mas porque você me fez sentir que eu era alguém. Tutin permaneceu imóvel, o coração dividido entre raiva e luto. Jack, observando-a, podia ver a tempestade por trás de sua calma, um turbilhão de traição e saudade. Era tudo uma mentira, ou algo verdadeiro havia florescido em meio ao engano? A verdade não rugiu, ela se infiltrou lentamente, como tinta se espalhando pelo papel, deixando uma mancha que nunca poderia ser apagada. Tutin fitava o vazio, os lábios entreabertos, como se lutasse para respirar em meio a uma dor que ainda não sabia nomear. O silêncio entre eles não era paz, era o coração partido, sustentado apenas pela força de vontade. Jack estendeu a mão, pousando-a suavemente nas costas dela, apoiando-a como quem segura uma árvore contra a tempestade. Mas nada podia deter as ondas de emoção que se chocavam dentro dela. Tutin passou a vida ansiando por seu pai, deixando essa busca preencher os vazios onde o amor outrora existiu. Esse estranho entrou naquele espaço com histórias, sorrisos e um calor que a fez acreditar novamente. E agora, ele havia tirado tudo. Ela se virou para Jack, a voz fina como um sussurro. Eu só queria saber de onde vim. Jack não tinha palavras para acalmar uma alma traída em suas raízes mais profundas. Eu o perdoaria se ele tivesse me abandonado, ela disse, a voz tremendo. Mas não por mentir só para desempenhar um papel. A cabeça do homem baixou ainda mais, como se as palavras dela o pressionassem mais fundo no chão. Ele não implorou por perdão, talvez soubesse que não o merecia. O homem recostou-se na cadeira, os ombros caídos em derrota. Sua voz, agora mais suave, não apenas contava uma história, era um apelo. Não por clemência, mas por um resquício de dignidade. Nunca tive uma filha, ele disse. Nunca me casei. Passei a maior parte da minha vida sozinho. Você não percebe o quanto é silencioso até que a única voz que ouve é a sua própria. Ele olhou para Tutin, os olhos embaçados de lágrimas. Quando te vi pela primeira vez, você me lembrou de uma garota que amei e deixei ir, pensei que era o destino. Pensei que talvez Deus estivesse me dando uma última chance de importar para alguém. Suas palavras não eram polidas, eram cruas, nascidas de um arrependimento tão profundo que parecia desfazê-lo. Não espero que você me perdoe. Não mereço. Mas preciso que saiba que não fingi apenas por fingir. Em algum momento, comecei a desejar ser seu pai. Ele pressionou uma mão enrugada contra o peito. Você me chamou de pai, e por um momento, eu acreditei. Agarrei-me a isso como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, mesmo sabendo que não era real. O coração de Tutin se agitou com algo complexo, luto, raiva e uma piedade relutante que se recusava a se transformar em ódio. Jack observava os dois, vendo a ponte frágil entre a dor e o perdão, um caminho que nenhum dos dois ainda ousara atravessar. Você não precisa me deixar ficar, disse o homem, a voz quase inaudível. Mas me deixe dizer obrigado, por dar a um velho algo belo, mesmo que por apenas um instante. Suas mãos trêmulas se estenderam, não para agarrar, mas para oferecer, mãos vazias, outrora cheias de mentiras, agora abertas em rendição. Tutin não falou por um longo tempo, os olhos traçando padrões invisíveis no chão. Jack permaneceu ao seu lado, sua presença firme, como uma pedra em um rio agitado. A confissão do velho havia despedaçado sua paz, envolvendo vergonha e saudade, e agora tudo o que restava era o silêncio dela. Naquele silêncio, memórias emergiram, a primeira vez que ele a chamou de minha filha. O sorriso dele quando ela lhe trouxe uma tigela de pH quente, prato típico vietnamita que aquece o corpo e a alma, pH, uma sopa de macarrão de arroz com caldo aromático, muitas vezes servida com ervas frescas. As histórias que ele contava, algumas verdadeiras, outras tecidas do nada, mas todas carregando um calor gentil que ela desejara desde criança. Esses momentos eram todos mentira, ou, de algum modo estranho,
tornaram-se reais? Não sei como me sentir, ela disse finalmente, a voz suave, mas com uma força silenciosa. Quero estar com raiva. Quero ir embora e nunca olhar para trás. O homem assentiu, aceitando o peso de suas palavras. Mas ela continuou, erguendo os olhos para encontrar os dele. Há uma parte de mim que se sentiu amada. Não era perdão, nem uma reunião, mas era algo, uma porta não totalmente fechada, um fio ainda não cortado. Não sei quem você é além dessa mentira, ela sussurrou. Mas sei como você me fez sentir. E não posso apagar isso. Suas palavras pairaram no ar, frágeis como vidro, belas e perigosas. Jack a olhou com admiração silenciosa. Ela estava ferida, mas não deixou a dor endurecer em ódio. Não vou mais te chamar de pai, ela disse. Não agora. Talvez nunca. Mas se você quis dizer, mesmo que só um pouco, o que disse, talvez um dia possamos conversar de novo. O rosto do homem suavizou, um lampejo de esperança em seus olhos. Ele não se moveu, não falou, mas naquele momento parecia menor, mais leve, como se um último fardo tivesse sido colocado no chão. Durante tudo isso, Jack permaneceu como uma âncora calma, presente não apenas no corpo, mas no espírito. Ele conhecia a dor, embora raramente falasse dela. Talvez por isso soubesse como ficar parado enquanto outros se quebravam. Ele viu a alegria de Tu Tin quando ela acreditou ter encontrado seu pai. Testemunhou seu riso gentil enquanto sua confiança começava a florescer. Agora, ele assistia tudo se desfazer, cada fio de fé rasgado pela verdade. Isso machucava, embora a dor não fosse sua. Jack não se apressou em falar. Ele aprenderá que, em momentos como esse, o silêncio pode curar mais que palavras apressadas. Mas quando falou, sua voz era baixa e clara. Como a calma após uma tempestade. Você não precisa decidir nada hoje, ele disse, olhando para Tu Tin. Você pode escolher como esse momento termina, não por ele, mas por você. Os olhos dela, ainda brilhando, encontraram os dele. Ele não a pressionou, não defendeu o homem que mentiu. Apenas ajudou a carregar o peso de sua confusão. Amar alguém, mesmo por um momento, é uma verdade. Ele disse, virando-se para o homem mais velho. Mesmo que tenha começado com uma mentira. Havia uma dignidade silenciosa nas palavras de Jack. Ele não justificou o engano, mas enquadrou a dor de uma forma que Tu Tin pudesse segurar sem ser esmagada. O homem assentiu, lágrimas caindo novamente. Você é um bom homem, ele disse a Jack. Obrigado por estar ao lado dela. Jack ofereceu um sorriso fraco. Ela faria o mesmo por mim. Em um mundo cheio de traições, Jack escolheu a bondade, proteger sem julgar, ajudar sem exigir. E assim, Tu Tin estava ali. Ferida e incerta, mas não sozinha. Enquanto a luz da janela se desvanecia no crepúsculo, algo sutil mudou no quarto, não uma resolução, não exatamente uma cura, mas um começo frágil. Incerto e precioso por isso. Tu Tin se levantou e caminhou até a janela, olhando as árvores balançando suavemente ao longe, suas folhas tremendo como memórias antigas. Atrás dela, o homem permaneceu sentado, e Jack ficou em silêncio ao lado da mesa, deixando o momento se desenrolar. Ela se virou, a voz suave, quase como se falasse consigo mesma. Passei tanto tempo imaginando como seria encontrar meu pai. Nunca pensei que a resposta seria tão complicada. O homem não respondeu, sabia que não havia palavras fáceis agora. Tu Tin continuou. Você pode não ser o pai que eu procurava, mas esteve aqui. E talvez isso signifique algo. Ela não se aproximou dele, não ofereceu promessas ou consolo falso, mas reconheceu sua presença. Seu esforço, seu arrependimento. Jack se aproximou, pousando uma mão suavemente em seu ombro. Você não precisa resolver tudo agora, ele disse. Ela assentiu, inclinando-se levemente ao seu toque. Enquanto se preparavam para partir, o homem se levantou lentamente, com cuidado. Posso te escrever às vezes? Ele perguntou, a voz hesitante, como se temesse esperar demais. Tu Tin hesitou,
Então, após um momento, disse, talvez. Só me dê tempo. E com isso, eles deixaram o quarto, não com raiva ou portas batidas, mas com algo mais suave. Um entendimento silencioso de que o passado não podia ser apagado, mas o futuro ainda podia ser escrito. Para o homem, era talvez uma segunda chance, não de ser pai, mas de ser alguém que tentou consertar as coisas. Para Jack, era um vínculo mais profundo com a mulher que amava. E para Tu Tien, era o primeiro passo para curar feridas que ela carregava há tanto tempo. A vida nem sempre oferece respostas claras. Às vezes, as pessoas que queremos odiar são as que tentaram nos amar à sua maneira quebrada. Perdoar não é esquecer, é escolher a paz em vez da amargura. Compreender não apaga a dor, a abraça com compaixão. Tu Tien não se apressou em perdoar, mas ouviu. Ela abriu uma pequena porta em seu coração, não por ele, mas por si mesma. E isso, também, é uma forma de cura. Em um mundo sombreado pela escuridão, que possamos todos aprender, como Jack e Tu Tien, a estar ao lado uns dos outros com paciência, com coragem silenciosa, e a começar de novo.